Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira aqui na RDC, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Você nos acompanha também pelo Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou então pelo youtube.com/RDCTV Digital. No nosso site, informações e a live do programa no rdctv.com.br. No Twitter, informações e no Instagram, os bastidores da RDC TV para você acompanhar tudo aqui conosco. Hoje, aqui no programa, para falarmos sobre os resultados de ontem, né, do futebol, o empate do Internacional, que jogo horrível, né, do Internacional contra o Tolima. Estamos recebendo o Otávio Hoffmann, Bruno Flores e o professor Leandro Brandão para falarmos tudo, né, sobre este jogo e, claro, né, também repercutir já e iniciar a preparação para a final da Taça Evaldo Poeta neste sábado pelo Campeonato Gaúcho. Primeiramente, boa noite, senhores. Otávio, um prazer recebê-lo aqui à noite, agora também no Virando o Jogo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É verdade, né? Eu fiquei de fora porque por ajustes de horário, a noite é um pouco mais complicado. Por inventar esse horário novo e te tiraram do programa quase todo dia. Antes eu fazia no horário do almoço, facilitava, né? Agora tem que buscar ali um horário livre na noite, que eu tenho um pouco mais de compromisso, mas hoje consegui. E muito obrigado aí pelo convite. Maravilha. Bruno Flores mais uma vez conosco. Saímos daqui na esperança de ver um bom jogo e não foi o que tivemos na noite, né? Saímos daqui só, né? Exato. E a gente só saiu daqui porque o jogo de ontem foi realmente horroroso. O medo que eu manifestei ontem aqui, acho que ele se concretizou pelo menos um pouco, mas eu não esperava que o jogo fosse tão ruim, realmente. Professor Leandro Brandão, acho que nós é a primeira vez aqui, esse horário à noite juntos, né? Primeira vez, mas eu já vim na... Tu já veio e eu não vim, eu não estava fugindo de ti, eu prometo, tá? Tudo bem, professor Brandão? Tudo tranquilo. Gostou do que viu ontem do Internacional? Olha, não é meu time, mas eu gosto de ver futebol, né? Claro. Olhei o jogo, mas cheguei a dormir. Que jogo bem ruim, cara. Sabe que essa... Meu Deus do céu. Sabe que essa manifestação do professor Brandão não é a primeira pessoa que me diz, estou vendo o jogo e eu dormi. De tão ruim que foi o jogo do Internacional contra o Tolima ontem, fora de casa. Eu acho... Bom, a gente pode botar os lances aí para começar a ver, né, imagens dessa partida, mas eu acho que nem o torcedor mais, né, aquele que não espera nada, esperava que fosse algo tão ruim por parte do Internacional, né? E por parte dos dois times, assim, até na verdade, porque o Tolima em alguns momentos parecia que ia conseguir chegar, mas se atrapalhava com a bola, os jogadores não tinham uma organização e o Inter lento, devagar, aquela coisa, esperando um pouco o tempo passar, vendo se conseguia jogar no erro do Tolima. E teve um momento do primeiro tempo, principalmente, que o jogo foi os dois times entregando a bola um para o outro e nenhum time conseguia produzir nada, assim. Eu confesso que eu não dormi, mas eu me distraí bastante, porque eu ficava olhando na internet, ali no Twitter, se só eu estava vendo esse jogo ruim, o que as outras pessoas estavam achando também. E eu não sabia se eu tinha visto o jogo hoje de manhã ou se eu tinha pego no sono mesmo, eu não sabia. Agora, dos males, o menor, como já tinha dito o Eduardo Cudê no primeiro jogo, né? A gente está vendo os lances aí aparecendo na nossa tela. O Internacional teve dificuldades defensivas contra um time fraco, né? E o 0-0, em suma, é um bom resultado, porque em casa precisa fazer o simples que fez contra a Laú, que era realmente vencer jogando em casa. Acho que o Inter tem condições de vencer em casa. Bom, né? E perigoso ao mesmo tempo, né? Vá que Tolima faça um gol, tem que fazer 2 daí do Inter, né? Também tem esse perigo, né? O Inter voltou com o pior empate possível, né? Empatar sem gols é complicado. É bem complicado, porque, como o professor Leandro disse, agora qualquer gol do Tolima complica a situação, pelo menos na teoria, para o Inter. Agora, se o Tolima tem um pouquinho mais de qualidade no arremate,
ou até mesmo no penúltimo toque. Esse é um dos lances. Olha, Vou ser justo com vocês. Que aconteceu pro Inter também, um contra-ataque desse. Mas vou ser justo, esse lance que tá aparecendo na tela aí, eu fiz muitas críticas nos últimos dias a ele, mas se não fosse o Bruno Fux, o Inter teria levado o gol. Olha o lance de frente, ó. Não, ele foi bem nesse lance. Ele foi perfeito, né? Perfeito. Perfeito. E é um lance muito técnico pro zagueiro, porque se ele um segundo, talvez. Se ele chega atabalhoado ali, para evitar o gol de qualquer jeito, ele poderia ter feito pênalti muito fácil. Mas não, ele foi consciente no carrinho para dar o toque na bola. Se ele chega tipo Moledo, será que era pênalti? Não sei, talvez. Não sei. Mas eu ainda, já entrando um pouco nessa polêmica, vamos dizer assim, que tem tomado conta dos debates ultimamente, eu ainda prefiro o Moledo na zaga. Porque o motivo que o Cudê alega para usar o Bruno Fux não vem se concretizando, ao meu ver, que é a questão técnica dele, dar mais qualidade na saída de bola. E aí, defensivamente, eu acho o Moledo mais jogador. E até porque, assim, os grandes clubes que tiveram grandes zagas sempre provaram que tem que ter aquele cara técnico, que é o Cuesta, e um cara mais da porrada, o cara grosso, que é o Moledo, né? Aí botar dois caras técnicos juntos, acho que é difícil para a zaga acertar. O Inter passou bastante trabalho. Até acho que, em relação ao Grenal, por exemplo, a dupla de zaga não foi tão mal. Ou o Bruno Fux ou o Cuesta individualmente e juntos. Mas o meio-campo, olha, eu não sei se o Grenal foi tão explícito quanto esse jogo contra o Tolima. A dupla Musto e Lindoso não dá certo. Não dá. E o Lindoso pode ir para a coletiva justificar, o Cudê também. Não dá certo. E aí não é uma condição assim de um jogador ele tá insatisfeito por jogar ali, ou o Lindoso porque não é mais primeiro volante, ou o Musto. Não é isso. O Rodrigo Lindoso ele tá desconfortável na posição. O Musto vem ajudar, se forma aquela linha de três, né? O Cuesta abre na esquerda, o Fux na direita, o Musto vem para o meio, os laterais sobem, e aí o Rodrigo Lindoso ele tem que descer, muitas vezes receber uma bola que primeiro ele precisa girar para depois dar o passe. Ele não tem a velocidade para fazer isso, ele não tem o tino de um armador para fazer rapidamente, ele faz, mas demora um pouquinho mais. E ontem o Lindoso, desconfortável na função, ele errou coisas que ele não erra e que dificilmente os jogadores erram, que é o passe para trás. Tem uma hora que o corte do Bruno Fux é justamente isso. O Lindoso vai dar um passe para trás e erra um passe para trás. Então, assim, a dupla Musto e Lindoso, eu acho que não teve um outro jogo tão claro de que não dá certo. E aí eu repito, o Lindoso pode ir para a coletiva e dizer que a gente talvez esteja analisando um posicionamento errado. Bom, talvez então a análise do posicionamento esteja errada, mas a análise do rendimento da dupla, ela tá certa. E a mecânica não tá rendendo. A mecânica do Inter ficou defasada. Não, e mais, eu achei que o Musto ia ser titular já nesse início, porque era um jogador de confiança e realmente um jogador que já entende o modelo do Cudê poderia ajudar principalmente nessa questão da saída de bola. Só que não tá passando disso. Então não é uma crítica ao Lindoso porque ele não tá jogando bem, enfim. Não, para mim, o Lindoso tem que ir para o lugar do Musto e o Musto sair do time. Porque ele dá a saída de bola ali, a saída com 3 jogadores, mas fica nisso. Às vezes ficam os 3 jogadores tocando um para o outro, toca para o Lomba, toca um para o outro, toca para o outro. E aí tem que pegar e dar um balão. Então não adianta sair jogando assim. E outra coisa que você citou, né, ficar tocando para um, para outro. Ontem o Inter trocou muita bola no meio-campo, tentando tocar para lá, para cá, para lá, para cá, por 2 motivos. Primeiro, dificuldade de construção, porque com o Marcos Guilherme, que é um atacante, tudo ficou, né, sobrecarregado no Lindoso, que não tem essa característica, né? E outra, eu vou dizer para vocês uma coisa que me dói dizer, mas senti falta do Moisés ontem. Porque o Wendel, faz diferença. O Wendel, infelizmente, é muito fraco. E talvez tenha ficado mais explícito a falta de qualidade do Rodinei, né? Que não é uma afirmação assim. O Rodinei levou mais bola nas costas do que o amigo que eu tenho. Foi bastante mesmo. Toda hora tá o Tolima atacando por ali. E aí nessa construção da defesa para o ataque é um defeito que o Inter mostrava no passado já. Aí que tá. Não é um defeito recente, mas aí quando o Musto ajuda na saída de bola e na frente deles tem um jogador que não se movimenta muito, que é o Lindoso, que tem essa dificuldade de pegar o jogo de costas e virar, tocar e aparecer,
acaba faltando muito, entendeu? Porque aí você tem só o Edenilson, o Marcos Guilherme é um jogador já mais ofensivo, então falta um outro jogador nessa função do Lindoso que vai dar essa dinâmica mais veloz quando o Inter sai jogando para chegar até o ataque mais rapidamente. O Inter não encontrou esse jogador, né? De novo, no jogo ontem contra o Tolima, teve dificuldade para encontrar, né? O Cudê tentando, estava pensando no Odair, mas... o time do Cudê, apesar de... Isso agora, eu precisava criar, ou pelo menos pensar aqui em alguma coisa, porque o Otávio falou sobre a transição. Sim. Mas eu pensei no Odair também. Porque a gente tem que... e aí o torcedor inicialmente pode até ficar um pouco espantado e pensar, o que esse careca está dizendo? Mas assim, a direção tem parte hoje no fato de o Inter ter um time que não está se encontrando na marcação e na saída de bola. Por quê? A direção primeiro deu respaldo para o Odair, que fez lá seus 2 anos de trabalho. Não vou entrar no mérito técnico ou de títulos, enfim. Não vou entrar nessas questões. Mas na montagem de time, estilo de marcação. Depois daquele time que o Odair tinha muito mais atrás, saindo em velocidade, usando o Edenilson, usando os pontas, mas aqueles pontas que não eram velocistas, apesar de serem os caras que puxavam o contra-ataque. A gente tinha Sobis de ponta, porque não precisava ir para o fundo, da Alessandro era ponta, porque também não ia para o fundo. Aí depois, quando cai o Odair, vem o Zé Ricardo, que muda completamente o estilo de marcação do time. O time toma 10 gols em 5 jogos, se eu não estou enganado, que o Zé Ricardo ele eleva absurdamente o número de gols que o Inter toma, porque a marcação não encaixa mais, porque muda tudo. E agora muda de novo. Então, assim, são perfis muito diferentes de técnicos. Eu acho que o Inter vai assimilar ainda todas essas mudanças. É natural, né? A gente está falando de um mês de trabalho e decisões. Eu lembro que no antigo horário do Virando Jogo eu defendia já que o trabalho do Cudê nesse início era classificar para a fase de grupos e depois sentar e conversar. Só que o que me preocupa é que a gente vê algumas coisas funcionando errado dentro de campo, mesmo que ele tenha uma concepção boa, e mesmo assim ele não muda, entendeu? As alterações dele dentro do jogo demoram para acontecer. Não, o Thiago Galhardo vinha jogando bem, não entrou mais. Pois é, isso é uma pergunta... Aí, o que adianta inscrever os jogadores das categorias de base para jogar, mas eles não entram? Entendeu? No Grenal, o Zé Gabriel entrou aos 49. Entrou aos 49, o Thiago Galhardo entrou depois do gol também. Então, assim, o Sarrafiori fez 2 jogos, eu acho, razoáveis no Gauchão, atuando mais à frente. Não entra, então o time está num 0-0, está precisando mudar um pouco a forma como vai jogar. E o Cudê não dá essa oportunidade de ver se, de repente, algum jogador que está no banco já assimilou um pouco a ideia que ele quer. Não tem isso. E a gente vê que alguns que estão dentro de campo não assimilaram ainda. Pois é, tem outras coisas também que parece que não mudaram muito, né? O Cudê falou ontem, depois do jogo, sobre como faz agora para classificar em casa, né? Decidir em casa nessa Libertadores da América. Vamos acompanhar. Pero bueno, sigo diciendo lo mismo, es un campo difícil, ha costado a todos. Y vuelvo a decir, no hay que subestimar que es Copa Libertadores jugando de visitante. Así que bueno, tenemos la responsabilidad en casa y donde nos sentimos más cómodos, donde seguramente vamos a llegar recuperados a ese juego. Así todo, con todos los factores que estábamos hablando anteriormente, me parece que hemos terminado más enteros desde la parte física. Pero bueno, también tomar riesgo en demasía en un partido de visita, me parecía que el equipo se estaba comportando bien, sí nos faltaba finalizar, que lo hablamos durante el juego, el caso de la bola que le tapa el golero a Bocci, que habíamos hablado de eso y bueno, ahora definimos en casa, lo más importante es recuperarnos. Tenemos una semana, recuperarnos del viaje de vuelta, que es duro, y nos tenemos que recuperar nosotros y ustedes también, seguramente, de lo que es el viaje de vuelta, ¿no? Muito parecidas, né, com a do primeiro jogo contra a Laú fora de casa e muito parecidas também com a do Inter do ano passado, né, quando as coisas encrespavam fora de casa,
voltava a frisar que no Beira-Rio as coisas se resolviam. Vocês acreditam mesmo que tudo vai se resolver no Beira-Rio? Se colocou pelo menos ontem um outro ingrediente, e aí eu até vou fazer todas as ressalvas aqui e também ressaltar quem fez um bom trabalho, pelo menos na minha opinião. Porque o Kudê diz assim, ó, olha, a gente teve um Grenal, a gente jogou com um homem a menos muito tempo do jogo, e aí a gente sente o desgaste de uma viagem para cá, de jogar como visitante, e aí é onde eu preciso ressaltar, porque o nosso colega Eduardo Deconto, do Globoesporte.com, pergunta para o Kudê, bom, mas por que você só fez uma troca então? O Kudê faz uma alteração no time que está cansado, que jogou com 10, que sentiu a viagem. Os caras até aumentaram o número de trocas agora no futebol para quando o jogo vai para prorrogação, que não é o caso específico do Inter ontem, mas claro, de tanto são que se três, pede, né? De tanto que se pede. Então, assim... E a alteração não é só porque está cansado, né? Claro, e nesse sentido, quando o Eduardo faz essa pergunta, o nosso colega do Globoesporte.com, o Kudê, bom, mas quem você trocaria? Que troca que você faria? Ah, quem que você sentiu que estava mal, alguma coisa no sentido... E aí o Deconto ainda responde, olha, o Lindoso. Ah, mas eu vou tirar o Lindoso, não sei o quê. Então o Kudê não respondeu, assim, ele fez outras perguntas para o nosso colega, foi até irônico, ele não estava irritado, claramente ele não ficou desconfortável, por exemplo, mas ele também não respondeu, ele deu uma curva. Eu acho que se teve desgaste da viagem, se teve desgaste de jogar com 10 homens quase o jogo todo, e eu concordo com tudo isso, sim, mexe no time então, né? Não tira só o cara de 38 anos, tu mexe mais peças, especialmente ao longo do jogo. Eu acho que ficou faltando isso. E se a gente considera que quando sai o Musto foi justamente o Lindoso quem ficou sobrecarregado, provavelmente ele estava desgastado também. E outra, por que não mexe na frente? Por que o Thiago Galhardo não entra no lugar do Guerreiro aos 30, aos 25 do segundo tempo? O Guerreiro não estava dando resposta. Não deu no Grenal, não estava dando ontem também. Ele não é o Deus que não pode ser substituído. Tudo bem, eu acho que ele é um jogador que pode decidir para o Inter, eu acho que na figura do centroavante é bom ter esse jogador. Só que daqui a pouco você precisa de um pouco mais de mobilidade, já que o Guerreiro tem que ficar saindo da área toda hora, melhor é um jogador que vai poder sair da área, mas vai chegar lá mais rapidamente. Então essa também é uma leitura que eu faço. Eu acho que o Kudê tá querendo, tá colocando ali dentro de campo essa concepção que ele tem, só que com jogadores que não estão assimilando ainda. Volta a bater nessa tecla. O Juliano Machado diz assim, ó, logo o Guerreiro vai pro banco, diz ele. Chega nele, né? Mas é que aí que tá. Eu tenho uma outra pergunta, aproveitar a presença do professor Brandão aqui também conosco. O Internacional foi pro 8º jogo na temporada. 8º, né? Ou 9º? 8º ou 9º? No máximo 9º, né? Na temporada. Foram 5 do Campeonato Gaúcho, mais 2, 8º. Mais os 2 da 8º jogo. O Kudê usou o Guerreiro em 3 jogos. Em 4 jogos. Os 2 da Laú, o primeiro contra o Pelotas e depois esse jogo de agora. Jogou 50% das partidas. Ele tem um ritmo muito inferior ao dos companheiros. É claro isso. O primeiro jogo contra a Laú, fora de casa, ele perde um gol porque nitidamente ele está sem ritmo. Ele domina e não consegue chegar na bola. Ele está sentindo. Ele tem que jogar. Eu não entendo por quê. Claro, aí vão dizer, mas vocês da imprensa são malucos, uma hora tem que preservar, outra hora tem que manter. Se preserva até um limite, né? Não jogar, ontem o D'Alessandro, por exemplo, preservação natural, ele precisava ficar no banco, seria o 3º jogo seguido dele entre os titulares, ele não tem mais 20 anos, ele tem 39, não é tão simples. Agora, se você não joga nem 50% dos jogos, vai pegar ritmo quando? Como? É complicado, né? Porque o Guerreiro no ano passado, quando ele voltou a jogar depois daquela punição que ele teve, ele voltou bem, né? Exato. Ele voltou muito bem, fisicamente ele estava voando. E se encaixou no time, fazendo gols, tudo, e depois dessa pré-temporada, realmente ele não tem aparecido. Mas eu vejo assim, ó, tá faltando uma qualidade da bola chegar para ele, preparada. Tá faltando aquela bola, aquele penúltimo passe para ele finalizar. O José Luiz te pergunta por que não tira o Guerreiro, se não tá dando resultado há muito tempo, diz ele. O pessoal tá meio crítico com tudo também agora, né? Assim, inevitável, né? Eu acho que é preciso ter a calma porque o resultado não for ruim. Eu acho que o Inter em casa resolve mesmo. Eu acho que em casa vai jogar um pouco mais organizado, já sabe como é o Tolima, que é uma correria impressionante no início do jogo, é muita correria, chute de tudo que é canto, decisões erradas a todo momento no campo de ataque, é uma loucura. Mas o Inter sabe que se acelerar o jogo
do jeito certo, saindo de trás, acelera o jogo, chega na linha de fundo, cruza alguma coisa assim, o gol vai sair naturalmente. O gramado vai ser melhor, eu acho que atrapalhou realmente ontem. E eu acho que aí se eu pego a questão do gramado, o Tolima num gramado bom talvez não faça muita diferença. O Inter eu acho que vai fazer um pouco mais, justamente porque é um time que agora está trocando mais passes, por exemplo. Eu vejo assim, os nossos telespectadores mandam aqui, boa noite, Diogo. Caso o Inter seja eliminado na quarta, o técnico do Inter corre algum risco? O pessoal começa também a criar já essa ideia. O Anderson Andrade mandando um recado pra gente, um grande abraço para ele e para a maravilhosa audiência que nós estamos tendo também hoje no Facebook aqui da RDC TV. O Cícero Chemin diz assim, o Guerreiro não jogou o Grenal, Diogo esqueceu que ele entrou em campo, esquece que ele entrou em campo. O Grenal contei também, né? São 5 jogos do Campeonato Gaúcho. São 9 jogos. Então ontem foi o 9º jogo. Isso perdão. Obrigado, Cícero, muito obrigado. 5 jogos mais o Grenal. Mas o Tolima é um time fraco, mas o time tá com uma moral, porque não perdeu esse ano ainda, né? Se eu não me engano, não Tolima perdeu esse ano, né? Nem no colombiano, né? Não, foram 3 empates e 1 vitória, é isso aí. E eles não perderam, nunca tomaram gol de brasileiro na Libertadores, né? E nunca perderam, nem tomaram gol de um brasileiro fora lá. Então eles têm esse fator com eles que dá uma eu também. entendo esse levantamento que o professor Brandão está trazendo pra gente. Ontem foi muito debatido sobre isso. Mas mesmo assim, o Internacional tinha que ter sido muito soberano, né? Diante da equipe do Tolima. Eu discordo de muita gente que diz que o Tolima é mais fraco que a Laú. Acho que não, bem pelo contrário. Acho que não é nem muito mais forte, mas também é um time mais equilibrado. Tem zagueiros altos, né, de posição, velocidade. No jogo do Inter contra a Laú, por exemplo, o Inter levou mais perigo ao time chileno. Mesmo com o 0-0 também. Levou mais perigo, mesmo que fosse muitas vezes naqueles cruzamentos do Moisés, assim, que o Inter sentiu muita falta também, acho. Acho que vai melhorar muito com a volta dele, porque o Wendel, ele não oferece uma alternativa defensiva. E não vai no fundo. E não vai no fundo. Já apareceu caminhando hoje. E a saída de bola já fica mais complicada, porque se você tem 3 jogadores ali, os alas, no caso que são os laterais, que eles avançam um pouquinho mais, eles têm que ter essa qualidade. Eles têm que tabelar, eles têm que conseguir dar um drible, limpar uma jogada, e é muito mais burocrático com o Wendel. O Felipe Júnior, vou deixar a pergunta dele para a gente falar no próximo bloco aqui do programa, porque a pergunta dele é uma pergunta que ficou sendo feita de ontem para hoje, né? Muito, de novo, só se pergunta sobre isso. Quando o treinador do Inter vai perceber que Musto e Lindoso não podem jogar juntos? Nós falamos sobre isso, mas quando que o Cudê vai decidir? Quando? Depois de ser eliminado na Libertadores? Ou quando as coisas começarem a encrespar? Acho que o Inter não vai ser eliminado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora eu tenho o recado do Banrisul. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital. Clique e simplifique, o recado aparecendo aqui na sua tela, o Banrisul Digital, você clica e simplifica a sua vida. Até eu estava mexendo aqui há pouco no Banrisul, porque olha, é uma barbada, é muito fácil para simplificar a sua vida também. Vamos ao recado do Sesc. Na volta, nós respondemos essa pergunta do nosso telespectador, vamos dar a dica do professor Leandro Brandão e tem muito mais aqui no Virando o Jogo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. O amigo manda aqui, ontem o Tolima tirou todas as bolas aéreas de escanteio, eles são muito altos, é o Rodrigo Ferreira da Costa. Eu vi o Falcão jogar, vi jogar Torino, Caçapava, seria hoje Musto e Lindoso. Mandando aqui o Sérgio Luiz Ritt, um grande recado aqui, sempre participando com a gente. Muito obrigado pela participação de todos. José Luiz mandando até o jovem Sarrafiori, quando entra, muda tudo lá na frente. Né, um abraço também para a Patrícia Becker aqui nos acompanhando, todo mundo que está, né, no Virando o Jogo hoje. Luiz Klaus Fleck também participando conosco aqui no Facebook. Quando que o Cudê vai entender que Lindoso e Musto não podem jogar juntos? Será que ele vai entender? Acho que já pode ser no próximo jogo do Gauchão, né? Eu ia dizer, vai ser obrigado, né? Vai ser obrigado, né? Até acho que não vai usar o Lindoso. Mas também, obrigatoriamente, não usa o Musto. Não, mas o próximo jogo do Gauchão é só depois do jogo da depois Libertadores. De quarta, né? Mas acho que mesmo assim não usa o Lindoso.
Mas o Musto não joga. Vai usar o Johnny? Acho que vai usar o Johnny. E o Lindoso na frente. O Musto tá fora no jogo do Gauchão. Isso. Sim, é um jogo contra o uma- Caxias, né? Ontem não tomou cartão o Musto, né? Um milagre. É verdade. Ontem não, tomou o Cuesta e o Bruno Fux tomaram. Ou seja, ele joga o segundo Ele joga jogo. o segundo jogo. Mas tem um detalhe. Se ele jogar e tomar o cartão, ele tá fora da estreia na fase de grupos. E Fora do Grenal. pra mim, esse jogo do... O Grenal seria o segundo jogo. Seria o segundo jogo. Ficaria a posição pro Grenal já. Esse jogo do bem, ele Gauchão que o Musto vai estar suspenso, Caxias. talvez contra o Caxias, talvez seja pra gente realmente entender que posição o Cudê acha que o Lindoso deve jogar. Caxias podendo ser campeão, ter sido campeão no sábado. né? Isso aí. Porque o que acontece? Se ele entender que os dois jogam, conseguem exercer, ele entender que o Lindoso consegue exercer essa função do Musto, ele recua o Lindoso e aí coloca um jogador à frente. Agora, se ele colocar o Johnny, por exemplo, que já jogou ali, e o Lindoso continuar na mesma posição, Não muda nada. pra gente já tá claro o recado. O Lindoso não é o primeiro homem do meio de campo mais do Cudê, nem vai ser. O Lindoso vai ser obrigatoriamente aquele jogador ali ou não vai jogar. Porque é a oportunidade que o Cudê vai ter de testar isso, que tá todo mundo falando, que é como deve ser. Mas Mas é que tem aí uma- o treinador tem o seu dia a dia ali, enfim, os treinos eu não vou Eu discutir. entendo, mas a dúvida que eu tenho é a seguinte. O Cudê já testou o Johnny, o Lindoso, o Nonato, todo mundo. E ninguém deu certo. A culpa é de todo mundo que não entende ou do treinador que não explica direito o que tem que fazer ali? Depende, ele testou todo mundo com quem? Não, mas o Nonato. Eu ia falar isso, é que muda. Ele testou todo mundo quase com o Musto, né? Tá, então, E nós, aí- então nós estamos concluindo no dia 20 de fevereiro de 2020 que o Musto mostrou-se até aqui insuficiente para o esquema. Pra mim, sim. Eu não vou ser taxativo Até porque agora, daqui a sim. pouco é início de temporada, enfim, não sei. Mas pra mim, um jogador de 35 anos, ele tem? Musto? É. 34 para 35. 34 para isso aí. 35 anos. Ele, naquela posição ali, pra mim, tem que ser um jogador com mais velocidade, que consiga dar uma dinâmica para a saída de bola. Ele não pode ser um zagueiro ali naquela terceira função quando ele desce. Ele tem que ser um volante que desce, dali ele distribui o jogo e sai acompanhando a defesa para o meio de campo para aparecer de novo. Ele não pode só fazer a função do zagueiro, que é o que os zagueiros do Inter fazem. Se a bola vem neles, eles tocam e ficam parados. Teve gente sugerindo que o Inter O jogasse Musto- então com 3 zagueiros. O já. Musto faz a mesma coisa, ele toca e fica parado. Então talvez seja isso. Ele tem que se preservar, porque quando o time ataca muito, ele é o cara que fica, então ele tem que ter gás para defender, para ajudar na defesa. Então talvez tenha que ser um jogador com um pouco mais de vigor físico para conseguir fazer tudo isso. O Gustavo Paludo lá em Passo Fundo diz pra gente, manda um grande abraço, né? Parabeniza pelo programa e diz pra ele fora Musto, né? Fora Musto, não aguenta mais o Musto no time titular, né? Mandando um recado pra gente aqui. O Richard Matos diz assim, ó, não temos o toque de bola de encantar os olhos. Ficamos muito com a bola, mas só tocam pra trás e pro lado. O Inter tá liderando estatísticas de posse de bola realmente, né? No Grenal, depois de... Hoje eu estava ouvindo o Calvin Corrêa, nosso comentarista lá na Rádio Grenal, ele disse que depois de um tempo bem considerável, o Inter venceu a posse de bola no Grenal. O que não significa nada para vitórias, né? Claro, Não, mas é um sistema que está tentando se adaptar, Claro. nitidamente. E a gente vê que o Cudê, ao meu ver, pelo menos, ele está tentando ajeitar o time de trás para frente. Então ele é um cara que mudou o zagueiro, é um cara que colocou um volante que já conhece o trabalho dele, que está implementando essa saída de bola, enfim. Mas o time está trocando passe e finalizando pouco. Eu acho que aos poucos a gente vai ver um Inter que vai conseguir finalizar mais. Só que os jogos são feitos de vitória. As vitórias são feitas de gol. Ele precisa finalizar mais. Eu tô um pouco Senão... Eu estou um pouco preocupado com o jogo da volta, né? Mas é na próxima quarta-feira de cinzas, às 9h30 da noite, 40 mil colorados são esperados, né, no estádio Beira-Rio para essa partida. Como a gente ouviu antes, o técnico Eduardo Cudê, ele disse, né, na expectativa de decidir em casa esta partida da Copa Libertadores da América. Se os problemas do Inter nós não podemos resolver, o seu problema que está aí do lado nós podemos resolver. O professor Leandro Brandão está aqui, o verão está quase acabando, né, professor Brandão? Tradicional aí no verão a galera se empolga, mas não pode parar depois, né? E a gente continua aqui no Virando o Jogo trazendo as dicas do professor Leandro Brandão e, claro, né,
Sempre lembrando que você pode treinar lá no Ciclo 21. Qual é a dica de hoje, professor Brandão? A dica de hoje é um trabalhinho que a gente tem feito no projeto emagrecimento lá no CT, que tá aparecendo aí na sua peso tela. do corpo, nada de aparelhos, né? Então dá para quem quiser começar, iniciar esse trabalho e fazer em casa, né? 4, 5, 6 séries de 30 segundos. Isso aí ajuda a elevar o batimento cardíaco, ajuda na queima de gordura e é o start, né? É o start para começar tudo. Então esse projeto de emagrecimento a gente está com bastante gente fazendo lá no CT. É um projeto que é de 12 semanas, né? E aí eu estou mostrando alguns exercícios que é com peso do corpo, mas depois lá vai ter corda, vai ter outros materiais que a gente usa lá. E aí um exemplo que eu cheguei aos 98 e fui agora para 83, né? Deu 15 quilos agora já. Aí estava 14, agora já deu 15. 15 quilos em nesse projeto tempo, que o ano passado eu estava acima do peso e eu vou tentar chegar aos 100 e começar o projeto para mostrar para o pessoal que não tem idade, dá para começar, né? Maravilha. Então... 46 agora e consegui chegar ali no peso que, 15 anos atrás eu tinha esse peso. Então esse é o projeto que a gente está fazendo com muita gente na academia, projeto emagrecimento 12 semanas, começa só com peso corporal, trabalho funcional mesmo e depois implementa com o nosso cross training lá que tem exercício da musculação junto. E para quem quiser fazer também uns treinos lá com você, só procurar o Ciclo 21 e mandar recado para você no WhatsApp, tá ali na tela, isso, 99606-1956, Ciclo 21. E estamos com uma semana free para quem estiver assistindo o programa. Para quem estiver assistindo Virando o Jogo, então, chega lá, Avenida Ipiranga 4668, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Uma semana de testes. Uma semana de testes. Semana free para você também começar. Tem muita gente que espera o verão, né? Mas o verão tá para acabar. Não dá para parar, depois vem o inverno, tem que continuar se mantendo. Então, o Ciclo 21 é o ideal para você também se manter em forma e, claro, né, ter qualidade de vida lá no Ciclo 21 com o professor Leandro Brandão. Na semana que vem, uma nova dica aqui também no Virando o Jogo na RDC TV. E o Grêmio, hein, senhores? Bruno Cortez, todo mundo tem falado sobre o Caxias, que é o principal adversário do Grêmio. A final, né, da Copa Taça Evaldo Poeta, perdão, acontece neste sábado. O Bruno Cortez está falando sobre esse jogo contra o Caxias, sobre o enfrentamento contra a equipe do Caxias, e a gente vai falar um pouco sobre o tricolor também. Vamos conferir. Acho que mudou, acho que a nossa postura mudou. Nós corrigimos os erros que nós cometemos na estreia contra o Caxias e sabemos que para a gente poder igualar o nosso adversário, nós temos que ter cada vez mais vontade e colocar o nosso ritmo de jogo. O Renato conversou, o Renato passou para a gente, mostrou que nós não podemos mais cometer mais erro nessa reta final. Então está todo mundo focado, todo mundo determinado, sabemos da qualidade da equipe da Caxias, não foi à toa que chegou na final. Tem todo o nosso respeito, a nossa admiração. E agora nós estamos trabalhando forte para ir para lá fazer um grande jogo. Tá aí o Bruno Cortez. Se o Caxias mudou, o Grêmio também mudou, né? Daquela primeira rodada em que tomou 2 gols do Caxias em casa. E né, foi surpreendente para todo mundo aquele resultado negativo. Mas eu disse na Rádio Grenal, eu vou dizer aqui para o nosso telespectador do Virando o Jogo também na RDC TV. 99% para mim de chance de que o Grêmio é o campeão. Eu não dou nem 5% para o Caxias. O Grêmio é superior ao Caxias. O Grêmio é superior à grande maioria dos adversários que enfrenta, né? Inevitavelmente. Talvez Flamengo, Palmeiras, Santos. Santos já não sei tanto, mas os outros se equivalem um pouco mais. Se equivalem um pouco mais. Agora, com outros adversários, o Grêmio vai ser sempre soberano, assim como o Inter também é soberano perante aos adversários, por isso que a gente faz as críticas que faz. Gostam da ideia de manter os 3 volantes contra o Caxias? Fariam o mesmo? Acham que o Grêmio é favorito também? É que o Grêmio ele não mantém 3 volantes de marcação, né? Acho que por isso até a nomenclatura dos 3 volantes, ela hoje, claro, se encaixa pela função de cada um, mas na hora que o bicho pega, que rola a bola, esses jogadores eles não têm uma característica de volante camisa 5. Eles são jogadores que vão rodar a bola, vão distribuir com qualidade. O Matheus, ele já foi armador, por exemplo, no São Caetano, quando o Grêmio buscou ele para a sua categoria de base, ele jogava como um 10 também. Então ele tem essa capacidade de ser um cara que vai basicamente distribuir bola. Então se o Grêmio mantiver os 3 volantes, acho que não perde e não deixa de ser um time ofensivo como sempre foi. O Renato diz que é corajoso, que o time dele joga sempre igual, e o fato de jogar com 3 caras volantes não muda essa questão, pelo menos para mim. Vamos
ver quais os obstáculos que o Grêmio vai ter que passar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no jogo de sábado contra o Caxias. Mas para você a corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro, que é se inscrever no Circuito Sesc de corridas. Agora em fevereiro nós tivemos a etapa de Atlântida Sul. E em março nós teremos novas 3 etapas do Circuito Sesc de corridas. Etapas do mês de março acontecem no próximo dia 15 em Caxias, no dia 22 em Capão da Canoa e no dia 29 em Santa Maria. Para você conferir a agenda completa das etapas do Circuito Sesc de corridas, acesse sesc-rs.com.br/circuito de corridas e confira já garantindo a sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e incentivar a prática esportiva é um deles. Vamos ao recado do Banrisul. Na volta falamos um pouquinho mais do Grêmio e vamos fechar o Virando o Jogo desta quinta-feira. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Tempo certo, porque eu acho que o Grêmio vai, nesse sábado, garantir esse resultado de vitória contra o Caxias. O Vitor Ferraz deu entrevista hoje dizendo que as coisas mudaram, é bem verdade, do primeiro Grêmio para esse Grêmio de agora, mas deixou bem claro que o resultado positivo contra o Caxias vai mudar muita coisa para o planejamento, né? O Grêmio vai estar na final do Campeonato Gaúcho já garantidamente e vai poder dar liberdade de testar outras opções também ao longo do ano. Tem muita gente que não jogou, por exemplo, né? Que faz parte do planejamento do Grêmio, né? Já fazia parte, era ganhar o primeiro turno justamente para ter um segundo turno tranquilo e poder variar um pouco mais o time e focando na Libertadores que começa em março. Então, acho por isso que eu acredito também no favoritismo do Grêmio, porque vai entrar com seriedade. Porque se faz parte do planejamento do Grêmio, começaram a utilizar os titulares desde o início, era fato que a desenvoltura do time ia melhorar por causa de entrosamento, a parte física, enfim, e realmente a gente está vendo isso dentro de campo. Com a formação a gente não sabe, né? Aí a gente tem, acredito que o Cortez vai jogar na lateral esquerda, mas a gente tem aí ele já está com a sombra. Eu acho que esse jogo contra o Caxias está sentindo nitidamente, está sentindo a sombra. Ele falou ontem que não, né? Mas os jogos mostram isso pra gente. Agora, eu acho que esse jogo contra o Caxias ele é a ruptura do que vai acontecer no time do Grêmio. Não sei se vocês concordam com isso. Acho que não ainda. Renato, acho que se mudar essa questão da lateral esquerda, vai mudar na estreia da Libertadores. Acho que o Renato tem e não tinha. Mas daí tem que testar contra o Juventude, né? No outro sábado, antes da Libertadores. Sim, mas acho que esse período, por exemplo, se ganha contra o Caxias, vence o primeiro turno, se classifica para a final, já começa a utilizar o Caio Henrique até a estreia da Libertadores. Porque o Renato não tinha isso, mas nos últimos jogos grandes, ele tem feito mudanças nesse sentido. Ele mudou a lateral direita contra o Flamengo, ele mudou o time para 3 volantes no Grenal, então ele tem feito essas mudanças. E acho que o jogo pro Caio Henrique ser o titular pode ser a estreia da Libertadores contra o América de Cali. Eu vejo que o Juventude, sábado que vem, se o Grêmio for campeão, né, dessa primeira taça, já pode ser o primeiro teste. Vai ser o primeiro time antes da Libertadores. Não todo mundo, né? Sim, até porque não dá, né? Eu ali antes, só naquela questão dos 3 volantes ali, eu acho que é interessante essa quebra um pouco de paradigma que a gente está tendo aqui, porque o Inter, né, o Codê começou recheando de volantes, entre aspas, e teve que ter toda uma discussão sobre posição versus função. Não, mas é um volante que vai jogar como meia, enfim. E agora o Grêmio também entra com 3 volantes. Não, mas espera aí, retranqueiro o Renato nessa hora. E a gente vê que o time não retranca em nada. E eu vejo com bons olhos, porque são 3 jogadores que sabem jogar. E mais do que isso, porque eu vejo no Jean-Pierre um jogador que pode exercer uma dessas funções, no lugar de um desses 3 volantes, junto com o Thiago Neves, a hora que entrar em forma também, se estiver bem tecnicamente. É uma coisa engraçada, né? Porque talvez no Grêmio ou no Inter, de maneira recente, a gente não tenha passado por isso. Mas a gente tá falando de, por exemplo, assim, o Grêmio tem 3 volantes, o Grêmio tem o Vitor Ferraz, o Caio Henrique para entrar. Hoje se debate quem vai ficar fora, né?
Porque o Grêmio tem o Thiago Neves, tem o Caio Henrique, Orejuela. O Grêmio tem o Orejuela no banco de reservas, né? E tem o, não joga, né? o Luciano, que tem perdeu justamente a vaga pro Diego Souza, mas Grêmio, tá ali, tem um reserva. O Grêmio tem um jogador no banco que eu tenho certeza que, na grande maioria dos times do futebol brasileiro, seria titular. PP. Tem a dupla de zaga reserva, quem tá jogando, enfim, tem muita coisa para acontecer. Claro, ninguém aqui tá exaltando o Grêmio como melhor, né? Mas tá é melhor que o ano passado. Para mim, isso sim. já é tranquilo. A gente consegue olhar as peças, pensar em como elas devem se desenvolver esse ano e já dá para ver que vai ser que é um Grêmio mais forte do que no ano passado. As desculpas do Renato, elas têm que ser menores, né? Esse ano, menores, perdão, esse ano em relação ao ano passado, né? O ano passado ele reclamou muito, né, de que não tinha opções, de que não tinha jogadores para colocar. E esse ano ele tem 2 jogadores por função, a lateral direita, o Vitor Ferraz, né, a gente falou, o Orejuela nem jogou. Não jogou. O Caio Henrique recém chegou, mas o Grêmio tem o Bruno Cortes, que não dá para, né, desmerecer, foi campeão da Libertadores, né, jogando muito bem. Em 2018 ele também jogou bem. Um dos mais regulares do ano passado. Sim. Não, ele é um jogador que tem os seus defeitos, mas talvez tivesse uma zona de conforto ano passado, por exemplo. E esse ano isso acabou, então vai fazer bem para ele também. Ele sentiu, mas uma coisa ele tá fazendo bem agora. Aprendeu a cruzar, parece, né? Começou a acertar o cruzamento. Isso é uma coisa que é verdade. Que a dificuldade dele é o cruzamento, mas esse ano ele pegou aí, fez uns 2, 3 bons cruzamentos. O primeiro gol do Diego Souza é um bom cruzamento dele. Do Bruno Cortes, né? No jogo seguinte ele dá outro igual, que o Diego Souza cabeceia e o goleiro defende. Então talvez esteja aí também um entrosamento com o centroavante. E tem essa questão da sombra, né? De estar parado ali, estável, né? Até foi perguntado para o Bruno Cortes sobre isso, porque, querendo ou não, depois que o Marcelo Oliveira virou zagueiro, o Grêmio não teve um jogador para jogar na função do Bruno Cortes. Era Cortes Capixaba que ou não... Cortes. O Capixaba... Capixaba que não... Quem é que... Eu nem lembrava do Capixaba. A hora que eu falei sobre ter sombra, eu fiquei pensando quem era o lateral esquerdo reserva. Capixaba que era goleador no começo do Gauchão. Tem uma coisa e começou bem lá no Bahia de novo, agora o Capixaba. Tem uma coisa que ajuda também. Eu acho que o Cortes não é esse primor todo nos cruzamentos, acho que ele melhorou, mas eu também acho que muitas vezes as críticas eram injustas, especialmente até 2019. Ah, sem dúvida. Por quê? Porque o Grêmio não tinha um centroavante cabeceador. Então o Cortes chegava na linha de fundo, tu levanta a cabeça, quem tá na área? O André, o Everton, o Alisson. Sim. O André, bom, eu não vou entrar na questão, mas o Everton e o Alisson são jogadores baixos. Tu tem que fazer o quê? Voltar a jogada, recomeçar a bola. Então assim, o Cortes chega no fundo e não cruza. Bom, mas não adianta só levantar a bola. Mas é que vai cruzar pra quem, né? Mas o Renato cobra muito isso. É que às vezes que ele teve a oportunidade de cruzar e cruzou, ele não acertava. Aí sim, né? também. Ele cruza muito em cima do marcador. A crítica de que o Cortes chega no fundo e não cruza. Também, até agora, não tinha um centroavante, né? E o Renato insistiu. Não foi uma coisa assim de, não tinha um cara no plantel e não se jogou com um cara assim. O Grêmio jogou mais da metade do ano com o André, do jeito que tivesse. Jogava o André e não tinha discussão. Tanto é que o Luciano entra, vai bem, o Grêmio para de cruzar a bola, basicamente. Começa aquela função ali de... Especialmente a atuação do Tardelli e do Luciano. São os dois caras que... Fim do ano passado foi assim. Movimentam bastante aquele meio do Grêmio. O Grêmio goleia o Cruzeiro, faz bons jogos, começa a elevar o número de gols. E o Luciano, que foi muito bem, que terminou o ano e todo mundo começou mal, né? Todo mundo dizia, olha, André perdeu, agora o Luciano é titular, começa assim um ano em 2020. Não vi ninguém ainda pedir o Luciano no time. Sabe que é uma coisa engraçada que essa questão do centroavante do Grêmio é a questão da adaptação, né? Porque o Bolaños não se adaptou, não era um centroavante, mas não se adaptou. O Henrique Almeida não se adaptou. Aí teve que vir o Barrios, se adaptou muito fácil. Sim, o Jael se adaptou muito fácil. E aí depois Bobô foi ali, né? E depois, exato, nem o Bobô se adaptou. E a gente mais se adaptava, né? E que nessas comparações independe a qualidade do jogador ou o histórico que ele veio recente, né? Claro. Porque se pega o André, que veio com moral, não conseguiu jogar. O Jael, que ninguém dava nada, conseguiu jogar e fazer gols. O Barrios foi um cara que veio para resolver e resolveu. E agora o Diego Souza é um jogador que veio sob desconfiança da torcida, mas veio com essa pose de ser um jogador que fosse resolver e está resolvendo. Aí para o Luciano não resta nada, senão o banco de reservas. Para sábado, contra o Caxias,
Manteriam o esquema do Clássico Grenal? Optariam por alguma outra ideia? Thiago Neves, Caio Henrique, ou tudo como for anteriormente? Eu manteria o mesmo time. O Thiago Neves ainda está com falta de ritmo enorme. É um jogador para o segundo tempo ainda. E até porque ontem ele sentiu, né? Coxa. Né? Coxa direita. Para o bem do torcedor do Grêmio e para o próprio Grêmio, ele não teve lesão constatada, né? Isso é muito bom, né? Não teve lesão constatada, então isso é muito bom. Fica essa questão. Eu sou sincero com você, eu mudaria. Eu mudaria duas funções. Mudaria isso. Eu mudaria duas funções. Eu botaria o Caio Henrique para ver o que ele pode mostrar. Ó, Caio, tá aí, ó, tu foi contratado para isso, vai lá, a gente conta contigo. Não vai ser por falta do Cortez que o Grêmio vai deixar de ganhar, por exemplo, e outra, Caxias, né? Se o Cortez tá no banco, qualquer coisa tira o Caio Henrique e bota o Cortez de volta. Faz o inverso do Grenal. Exato. Mas assim, ó, a principal mudança que eu faria é testa o Jeromel, azar. Já está à disposição, né? Já está à disposição. Testaria o Jeromel, porque assim, ó, o primeiro jogo dele no ano, se não for esse, vai ser contra o Juventude a 4 dias da estreia na Libertadores. Essa pode ser uma boa. E aí é muito pesado. Jogar 90 minutos num sábado, 7 horas da noite, contra um adversário que vai certamente fazer Copa do Mundo, porque o Juventude não conseguiu classificar no primeiro turno, né? No segundo turno precisa fazer bom resultado. Então é muito pesado, eu jogaria com ele com certeza, né, no jogo contra o Caxias. E outra, quem em sã consciência não usaria o Jeromel? Não, se ele tá bem, tem que jogar. Se tá bem, tem que ir pro jogo. Tem que jogar, é uma coisa inevitável. O Grêmio precisa do Jeromel? Não, nesse momento. Mas vai precisar. Quando a Libertadores começar, que a zaga do Grêmio tem dono, né? Donos. Então não tem muita discussão, não tem muito debate. Mesmo que os jogadores tenham atuado agora, o Paulo Miranda na posição do Jeromel esteja bem, não está comprometendo, tem dono aquela vaga ali, é do Jeromel. Se está pronto, se está bem, não tem dor, voltou a treinar com bola, vai pro jogo. E apesar de o Jeromel ser um cara que recorrentemente ele é poupado pelo Renato, não é dos caras mais velhos do time, mas ele recorrentemente fica fora de treinos. Ele, o Alisson, o Jeromel é um cara que ele se recupera muito bem. Ele fica fora desses jogos, geralmente treino de segunda e de terça, quando o Grêmio joga domingo, o Jeromel fica só na academia. E muitas vezes não vai para outros jogos, com algumas viagens. Mas eu acho que ele se recupera muito bem. É diferente do Paulo Miranda, por exemplo, que tem uma questão biológica diferente, que teve lesão, voltou, sentiu de novo, teve desgaste muito grande de parte física. Acho que o Jeromel ele precisa desse ritmo. E ele não vai estourar, por exemplo, a não ser que, né, tenha alguma coisa que a gente não sabe ainda sobre essa situação. E já não vai ter o Kahneman, né? Também na estreia da Libertadores, contar com o Jeromel seria extremamente importante. Mandar um grande abraço para o Guilherme Paz, né, que está nos acompanhando, está lá nas quadras de Futebol 7, com toda a galera nos assistindo. E hoje, né, a Futebol 7 Brasil e a RDC TV anunciaram um acordo para a transmissão dos jogos aqui no Rio Grande do Sul. A parceria é firmada pelos próximos 3 anos, então teremos Futebol 7 aqui na RDC TV, toda a equipe de esportes da RDC TV mobilizada para a transmissão do Futebol 7, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? O Futebol 7, já conheço muitas pessoas que participam dos eventos, que jogam, né? E que era inevitável uma hora ou outra esse casamento tinha que acontecer de uma emissora de TV com o Futebol 7 e para o nosso bem esse casamento acontece aqui na RDC TV. Parabéns aí pela RDC TV para esse casamento estar acontecendo. Todo mundo vai estar, né, a postos para trabalhar, vai ter trabalho para todo mundo, muita gente envolvida aí nos próximos dias e nos próximos anos, nos próximos 3 anos nesta parceria. Bom, senhores, nós estamos chegando na reta final do Verão do Jogo. Eu tenho uma última pergunta para vocês. E o Flamengo que vence todo mundo, hein? Não conseguiu vencer o Independente Del Valle fora de casa. O que aconteceu com o todo poderoso Flamengo? Sabe que eu vou ser sincero com vocês, para mim o Flamengo sentiu falta do Gabigol. Nitidamente sentiu falta do cara que decide. Não conseguiu. Pode ter sido. Eu assisti aos lances, não assisti o jogo. Até porque o jogo foi praticamente escondido, né? Exato, o jogo da zona lá. É um jogo que tinha que ter muita vontade para assistir. Eu preferi o comodismo. Obrigado ali, por dizer que eu tive muita vontade de assistir. É verdade, né? Mas hoje eu fui atrás dos lances, enfim. Mas eu achava por ser fora de casa, o Independiente Del Valle não é um time qualquer, assim, né? Vem de título, então acho que
Estava previsto que o Flamengo ia encontrar dificuldade, mas teve o pênalti ali, foi bem no finzinho. E discutivelmente o lance da arbitragem, né, que houve o gol do Bruno Henrique, ele sai do meio do campo, né, ele sai antes do meio do campo e o gol foi anulado com o VAR, uma coisa ridícula. Bom, o Virando o Jogo vai ficando por aqui. Muito obrigado, senhores, pela participação. Valeu, Otávio, Bruno, Valeu. professor Brandão. Na semana que vem, mais dicas do professor Brandão aqui pra gente. O Bruno e o Otávio também estarão conosco certamente aí nos próximos dias para participar aqui do Virando o Jogo. Vem aí o Dois Toques, que não é nem com o Darcy Filho e nem com o Cadu. Na verdade, o Darcy que é o titular agora, né? Porque o Cadu já não vem mais, assim como eu sou o titular do Virando o Jogo, o Rogério não vem mais, né? Tá aí Flávio Fiorin para vocês seguirem com toda a programação da RDC TV. Nós voltamos amanhã, 8h15, aqui na RDC. Uma boa noite a todos, até a próxima. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.